todos que me assistem nessa live às 9 da manhã de segunda-feira. E hoje nós vamos falar sobre 10 sinais de alerta de câncer de próstata e, além disso, eu vou te mostrar como evitar que essa doença se desenvolva em você ou em uma pessoa que você conheça, caso você não tenha próstata. E o câncer de próstata, ele é um dos tipos mais perigosos de câncer que acometem os homens e também é o câncer mais comum entre os homens, obviamente excluindo o câncer de pele, que aí é um câncer bastante comum tanto em homens quanto mulheres. E quando a gente vai fazer essa contabilização, a gente sempre dá esse aviso de que é excluindo o câncer de pele. Então, pessoal, esse tema é extremamente relevante, até mesmo porque a gente está aí no Novembro Azul, que é o mês de conscientização em relação à prevenção do câncer de próstata. Então, se você quiser ajudar uma outra pessoa que você nem conhece a se prevenir do câncer de próstata, sabe o que você pode fazer? Você pode dar o like nesse vídeo, porque quando você dá o like, automaticamente este vídeo alcança uma outra pessoa. Então, olha, minha meta aqui para esse vídeo é de 5.000 likes, porque eu quero que 5.000 pessoas fiquem cientes de que o câncer de próstata pode ser prevenido e também aprendam quais são os sinais e sintomas que devem ligar o alerta para essa doença tão grave. E pessoal, todos os anos, no mundo inteiro, são cerca de 1,4 milhões de casos. E desses casos, são 375 mil mortes todos os anos no mundo. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, obviamente, como a gente está falando do mundo inteiro, os números são diferentes. Então são 65 mil novos casos por ano e 15 mil mortes anuais. E 1 em cada 9 homens serão diagnosticados com o problema em algum momento da vida. Então, se você for diagnosticado e tratado precocemente, o risco de morte é muito menor. Por isso, a importância de saber os sinais e sintomas da doença logo nos estágios iniciais. Pouca gente dando like, então isso faz com que eu interprete o quê? Que tem pouca gente querendo ajudar as pessoas a se prevenirem do câncer de próstata. E eu fico muito triste em saber que eu estou falando com pessoas que não se preocupam com o bem do outro. Mas fazer o quê? Eu tenho que fazer o meu trabalho e eu vou continuar aqui fazendo a minha live. E a próstata, pessoal, ela é uma glândula masculina que está localizada logo abaixo da bexiga, em torno da uretra. E a principal função dela é produzir o líquido prostático, que é uma parte muito importante do sêmen e que ajuda na mobilidade dos espermatozoides. Além disso, a próstata também ajuda a regular o fluxo urinário e também impede que o sêmen se misture com a urina durante a ejaculação. E o câncer de próstata, ele geralmente é originado em células glandulares. Aliás, geralmente não, eles sempre são originados em células glandulares e costumam ser chamados de adenocarcinomas. Então a maior parte dos cânceres de próstata são do tipo adenocarcinoma. E são dois tipos principais, os que evoluem rápido e os que evoluem mais devagar. Então muitos homens podem ter câncer de próstata por décadas sem apresentar sinais e sintomas e sem ter complicações. Então muitas pessoas morrem com o câncer de próstata, mas não morrem por conta do câncer de próstata. Então muitas pessoas têm lá um pouquinho de câncer de próstata, mas esse câncer de próstata, por algum motivo, não se manifesta e não causa prejuízo para essa pessoa. Mas outras pessoas acabam desenvolvendo o câncer mais agressivo, que aí sim vai gerar repercussões negativas. E o câncer de próstata ele se desenvolve, como a gente vai falar daqui a pouco, por conta de fatores de risco genéticos e também de fatores de risco ambientais. E mesmo que não seja o câncer de próstata que evolui rapidamente, há muitos perigos que são impostos por essa doença, especialmente se houver metástase, ou seja, se ela se espalhar para outras partes, para outros órgãos, para os seus ossos, ou seja, para outras regiões do seu corpo, porque isso aí vai dificultar muito o tratamento. E alguns sinais e sintomas do câncer de próstata, eles podem ser observados pela própria pessoa.
E além disso, também é importante visitar o médico com frequência para fazer exames e avaliar a próstata, seja com o exame de sangue, seja com o exame do toque retal, que a gente vai falar daqui a pouco. Quais são os fatores de risco? Quais são as características de uma pessoa que indicam que aquela pessoa tem maior chance de desenvolver o câncer de próstata? Primeiro é a idade, então quanto mais avançada a idade, maior o risco. As pessoas da raça negra também têm maior risco de desenvolver a doença, e quem tem histórico familiar de câncer de próstata ou de câncer de mama, com mutação do BRCA1 ou BRCA2, e também pacientes que sejam obesos e pacientes que sejam sedentários, que não façam atividade física. Mas vamos lá para o nosso assunto principal, que são os sinais e sintomas de alerta de câncer de próstata. Mas antes disso, pessoal, esqueci de perguntar. Me fala de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, capital, Brasil. E você? Onde você está? Está na África, na Europa? Está aqui no Brasil, em outra região? Está nos Estados Unidos, na Austrália? Me fala aí onde você está, porque eu quero te conhecer melhor. E também me conta se você conhece alguém que já teve câncer de próstata. Então, o nosso 10º sinal de alerta para o câncer de próstata é a dor ou queimação ao urinar. Então, o aumento da próstata causado pelo tumor, pelo câncer, interfere no fluxo da urina. E aí essa obstrução urinária pode causar a dor ao urinar, que a gente chama tecnicamente de disúria. Então, essa disúria, ela pode significar que o câncer está se espalhando para locais próximos, ou significar que está acontecendo uma invasão local de tecidos vizinhos, como a uretra, bexiga e o reto. E isso é uma característica marcante do câncer de próstata. Além disso, a queimação pode ser causada por uma infecção associada ao câncer de próstata ou algum tratamento que a pessoa esteja fazendo. Então, o que acontece aqui por conta em relação à infecção urinária? Né? Porque pessoas com câncer de próstata podem ter maior risco de infecção urinária. Porque a gente tem a próstata com o câncer, ela aumenta. Uma vez aumentando, ela obstrui a passagem da urina, porque ela impacta, na verdade, na uretra, e aí ocorre uma retenção excessiva de urina, e essa retenção excessiva de urina pode gerar infecção na uretra e infecção na bexiga. O nosso 9º sinal é a nictúria ou noctúria, que é urinar muito à noite. Então não é urinar uma vez, 2 vezes à noite, mas agora urinar 3, 4, 5, 10 vezes durante a madrugada é algo que deve chamar a atenção, que deve ligar o sinal de alerta. E por mais que esse problema também seja comum na hiperplasia prostática benigna e em outras doenças, a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Então é muito comum que o homem mais velho, já por seus 50, 60 anos, ele comece a urinar mais pela noite, e isso geralmente se dá por conta da hiperplasia prostática benigna, que é muito mais comum do que o câncer de próstata, que acomete cerca de 90% dos homens. Mas isso significa, caso você esteja sentindo isso, que você precisa prestar atenção e que você precisa investigar o que está causando esta nictúria, ok? 8º sinal é o sangue na urina, que é a hematúria. A hematúria, ela costuma estar presente em casos mais avançados da doença. Então, entre 3 a 5% dos pacientes com câncer de próstata apresentam hematúria. E hematúria pode ser de 2 tipos. A hematúria microscópica, que só pode ser visível pelo microscópio em exames, e a hematúria macroscópica, que é visível a olho nu. Então, a hematúria macroscópica, a pessoa vai urinar e ela vai ver que a urina vai estar avermelhada ou rosa. E esse sangue na urina indica invasão do câncer em áreas adjacentes, como a uretra, a bexiga ou os rins. O 7º sinal, mas antes do 7º sinal, pessoal, se inscreve aí no nosso canal. Poxa, a gente vê aí que 90% dos nossos espectadores recorrentes não são inscritos em nosso canal. Então, se você me assiste aqui, não é a primeira vez que você está aqui, se você já viu alguns outros vídeos, para de resistir. Vem para nossa família, que eu te garanto que você vai gostar muito e que vai melhorar a sua saúde quando você colocar em prática as nossas orientações. Então aqui embaixo, aperta em se inscrever, que eu quero ter você aqui com a gente. E se você já é inscrito, muito obrigado, você não sabe a honra
que eu tenho em saber que você está conosco. O sétimo sinal, pessoal, é a dor nas costas, pernas ou quadris. E isso pode indicar metástase óssea para o local em que há dor. O que é metástase óssea? O câncer, ele continuou na próstata, mas ele se espalhou para outras partes. No caso aqui, ele se espalhou para o osso e começou a acometer esse osso. E é um sintoma relativamente comum em pessoas que têm câncer de próstata com metástase óssea. O sexto sinal é a perda de peso repentina. Isso é muito comum em todos os tipos de neoplasias, né? O que a gente chama de síndrome consumptiva, que é aquela pessoa que perde 10% do peso num período de 6 meses. Então, se a pessoa tem 70 quilos e ela em 6 meses perdeu 7 quilos, mas sem fazer dieta, de forma não intencional, isso sempre liga o nosso sinal de alerta para buscar por câncer, ok? E outras causas. O que causa essa perda de peso? Primeiro, porque o câncer é uma doença que consome. E segundo, que a pessoa pode perder o apetite, pode ter náuseas e pode ter vômitos, até mesmo porque no câncer de próstata, uma manifestação possível é a mudança na percepção de sabor dos alimentos. Então, algumas pessoas, alguns pacientes, quando estão com câncer de próstata, eles começam a perceber os sabores de forma diferente da forma como eles percebiam antes do desenvolvimento da doença. O quinto sintoma é a dor no reto. E essa dor no reto, ela indica que é uma invasão tumoral do reto. Pode causar constipação, urgência para defecar, incontinência, gases, obstrução intestinal, diarreia, tenesmo, que é a sensação de esvaziamento incompleto do reto. Então, dor no reto também tem que ligar aí o sinal de alerta, da mesma forma que o nosso sintoma número 4, que é a ejaculação dolorosa. Então, aí 2, 3% dos pacientes com câncer de próstata apresentam a ejaculação dolorosa, e essa dor pode durar não só logo após a ejaculação, mas pode continuar por algumas horas, né? Podendo passar até mesmo de 24 horas de dor após a ejaculação. O terceiro sintoma é a dor ao sentar, porque a próstata aumentada pode sim causar dor ou desconforto ao sentar ali naquela zona, na área do períneo. Então, se você está sentindo isso, também é um motivo aí para você ligar o seu alerta. O segundo sinal são os problemas para urinar. Então a pessoa pode ter retenção urinária, que é a dificuldade para esvaziar a bexiga, e essa retenção urinária geralmente também é causada por uma invasão local da bexiga e também pelo aumento da próstata. E o sinal número 1, sintoma número 1, é a incontinência urinária, que é a perda do controle urinário, que pode ser um sinal de progressão da doença e também pode ser um efeito colateral da cirurgia de tratamento do câncer de próstata, que é, em alguns casos, uma cirurgia bastante agressiva que traz consequências muito negativas para o paciente. Em relação aos exames, pessoal, os exames de próstata, eles sempre seguem a linha do que a gente chama de decisão compartilhada. Então, eu sei que Novembro Azul, o pessoal fala, não, vá no médico, vá fazer o toque, só que isso era um pensamento de 10, 15 anos atrás. Atualmente, as recomendações dos principais estudos científicos, das principais sociedades médicas, é que o exame de toque ou o exame de sangue, que é o exame do PSA, do antígeno prostático, esses exames sejam feitos em decisão compartilhada, que eles não são, entre aspas, obrigatórios, recomendados para todo mundo, que eles não devem ser feitos de forma indiscriminada, como um rastreio geral. Então essa é a recomendação. Até é possível que a Sociedade Brasileira de Urologia não recomende dessa forma, mas os estudos científicos recomendam dessa forma. Então, não é automático, como é a colonoscopia. A recomendação da colonoscopia, ela é automática, ela não é uma decisão compartilhada. Aqui, em relação ao exame de próstata, ao rastreio do câncer de próstata, a decisão é compartilhada. Então, não vai fazer o toque retal de forma indiscriminada em todo mundo. Não, o correto é o médico conversar com o paciente, expor os riscos e os benefícios, seja de fazer o exame de toque retal, seja de fazer o exame de PSA, que é o exame de sangue. E aí,
sabendo dos riscos, sabendo dos benefícios, em conjunto com o médico, o paciente vai definir o que ele acha melhor para ele. Por quê? Existe o risco, por exemplo, de fazer o exame de toque, o médico notar alguma coisa estranha, fazer uma biópsia lá, essa biópsia gerar uma complicação danada e aí vai ver que na realidade não era absolutamente nada demais e a gente expôs esse paciente a um risco, em tese, desnecessário. Em relação ao tratamento, pessoal, existem alguns tipos de tratamento e algumas estratégias que também vão levar em conta a velocidade com que o câncer está evoluindo, se há ou não metástase, qual é o tamanho do tumor, qual é o grau histológico do tumor. Então, entre os tratamentos, entre as estratégias de abordagem, nós temos o que a gente chama da vigilância ativa, que em inglês é o termo chamado watchful waiting, que em casos de câncer de baixo risco, a opção é por monitorar a progressão da doença e não intervir, pelo menos a princípio. Foi o que eu falei. Tem muita gente que morre com o câncer de próstata e não morre do câncer de próstata. Em outros casos, quando necessário, pode ser exigida a cirurgia de prostatectomia, que é a retirada total da próstata ou parcial de um pedaço. Pode também ser necessário radioterapia, terapia hormonal, quimioterapia, imunoterapia e terapia-alvo. Tudo isso aí vai depender do tipo de câncer, da evolução da doença e também da característica individual de cada paciente. Mas o mais importante aqui, e é o recado que você, homem, que me assiste agora, que é o recado que eu quero que você leve dessa live aqui, que é o da prevenção do câncer de próstata. O que a gente falou? Tem os fatores genéticos, mas os principais fatores são os fatores ambientais. Então, a pessoa que fuma muito, a pessoa que bebe muito, a pessoa que é obesa, que está acima do peso, que se alimenta mal, que é sedentária. Então, o estilo de vida, ele influencia diretamente nas suas chances de desenvolver o câncer de próstata. Então, é óbvio que se você tiver um estilo de vida super saudável, você ainda tem chance de ter câncer de próstata. Só que as chances são muito menores do que seriam caso você não cuidasse da sua saúde. Então, você tem que se alimentar bem, fazer atividade física, gerenciar o seu estresse, controlar diabetes, pressão alta, colesterol alto. Tudo isso influencia no desenvolvimento do câncer. Então, olha, se você quiser aprender como se prevenir do câncer de próstata, de outros tipos de câncer, se você quiser aprender como melhorar sua pressão, seu diabetes, seu colesterol, sem remédios, sem precisar gastar uma grana com exames, com médicos, com personal trainer, com nutricionista, faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade 100 hábitos para passar dos 100 anos, porque esses hábitos vão te ajudar a prevenir o câncer de próstata e não sou eu, Dr. João, quem está falando. Quem fala são as centenas de artigos científicos que eu utilizei como referência para escrever esse livro, ok? Então, clica aí agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e vamos lá, pessoal, vamos compartilhando esse vídeo aqui, tá? É fundamental, muito importante, isso aqui é utilidade pública, né? A gente tá falando do tipo de câncer mais comum em homens, do tipo de câncer que mais mata os homens. Então, por que você não pega esse vídeo aqui e compartilha com o teu amigo, com o teu marido, com o seu irmão, com o seu pai, com o seu avô? Pega este vídeo, compartilhe com ele, porque eu tenho certeza que ele fará bom proveito. Então, em vez de compartilhar notícia ruim, tragédia, fofoca, em vez de compartilhar, de ficar falando mal dos outros, vamos compartilhar esse vídeo, porque compartilhar saúde é um ato de amor. Então, pessoal, vamos compartilhar amor, energias boas. Não vamos compartilhar fofoca, notícia falsa. Não vamos desejar o mal ao outro. Vamos nos rodear de energias boas, porque dessa forma, só dessa forma, a nossa vida será plena e será melhor. Beleza? Um grande abraço aqui para Orinilda de Barros Portela, para a pastora Dartel Carvalho, para a Amora Martins, para o Felipe Alves da Silva, lá de Fortaleza, para a Claudiomar Alcântara de BH e para o Marcos Tadeu Moreira, de Florianópolis. Marcos,
Réveillon tô aí, hein? Réveillon, estou aí em Florianópolis, na Ilha da Magia, o meu lugar preferido no Brasil e também, até hoje, o meu lugar preferido no mundo. Por isso, passarei aí a virada de 2023 para 2024 para recarregar as minhas energias e começar o ano com tudo. Um abraço para Ademilde Gonçalves. Um abraço também para Ana Lete Rodrigues da Silva, lá de Brasília. Um abraço para o José Silva, de Balneário Camboriú. Para Silvia Maria Marçom. E também para Marli Inglês, de Campo Mourão. Pessoal, sei que aqui tem muitas mulheres que me assistem, mas tem muitos homens também. Então, se você é mulher e está me assistindo, compartilhe este vídeo com um homem que você conheça, por um homem que você tenha amizade, com o seu marido, com o seu namorado, com o seu filho. Compartilhe este vídeo. Vamos fazer esse bom conteúdo viralizar e eu conto com você pra gente alcançar isso. Beleza? Pessoal, não saia daqui, continue em nosso canal porque eu separei 2 vídeos para você. Esse aqui sobre o suplemento que pode ajudar a reduzir a pressão e este daqui sobre 6 frutas na verdade, que podem ajudar a melhorar a sua circulação. Orinildes, não conheço Alagoas, mas em breve conhecerei. Um beijo para todos, tchau, tchau pessoal e até a próxima!